Boa noite, dando início à live desta terça-feira do IARGS. Hoje nós vamos falar com o professor Rafael da Casa Maffini. Deixa eu me conectar aqui com a Terezinha. Boa noite, doutor Rafael, bem-vindo. Boa noite, a doutora Sulamita. Já vou chamar o doutor Rafael. Só um momentinho que eu tô ajeitando aqui tudo. Deixa eu ver, para convidar o doutor Rafael. Não. Maffini, vamos ver aqui. Aqui, agora sim. Enviei o convite. Deixa eu só achar aqui a Terezinha. Boa Olá, noite, tudo boa bem, noite, como doutor? vai? Tudo bem, Bem-vindo. doutora? Tudo, prazer lhe ver Obrigado. assim, É meu, online. é Meu meu, tudo bem? professor, tudo Tudo certinho, tudo que bem, tudo maravilha. certinho. Então tá bom. Hoje, claro, a gente está começando as lives mais cedo, né? E a Uhum, rotina voltando ao normal. Então, para perfeito. mim é um pouquinho confuso. Eu tenho que buscar minha guriazinha no colégio. Peço desculpas se eu não estou tão preparada, mas foi tudo assim na correria. Eu Eu quero sei só como é que achar é. aqui certinho o título da nossa live para eu não poder dizer errado, que é sobre a nova lei da improbidade administrativa, mas eu não quero. Mas acho que o Então, eu tenho título que é achar. esse, doutora É Ana. este, O né? título é Nós vamos esse, falar é. sobre a nova lei da improbidade administrativas. E agora nós vamos chamar também a doutora Lúcia Coppitti, que é a vice-diretora do IARGS, para lhe receber, dar as boas-vindas na live. E aí ela que vai fazer a leitura do seu currículo. Deixa eu ver se a doutora Lúcia já está aqui, que agora eu... Lúcia Coppitti, vamos ver. Aqui, já está aqui também. Já convidei a doutora Lúcia. Perfeito. Ela deve estar entrando. Olha, a Terezinha já está colocando aqui. Chama a doutora Lúcia. Já chamei. Vamos ver se ela vai entrar. Deve estar entrando. Doutor Marcelo, conversei um pouquinho mais cedo, estava em sessão de julgamento, a vida toda, né? Retornando agora, acabou a mamata, acabaram as É férias. verdade. É. Eu tenho depois uma coisa para lhe perguntar, é uma bobagem que eu aprendi uma vez na aula com o senhor. Vou lhe fazer essa surpresinha. Que maravilha. Doutora Lúcia, entra, por favor. Será que eu fiz alguma coisa errada? Vamos ver se eu consigo aqui, peraí. Acho que não. Ah, peraí, eu acho que eu tô convidando no lugar errado. É, eu até não sabia, Não, dona Amélia, pedi. doutora Ana Amélia, que podia entrar mais de duas Sim, pessoas. Eu não pode. sabia. É, Ó, que ela disse que não maravilha. tá conseguindo entrar. Vamos ver aqui se eu acho ela aqui. Lúcia Coppitti. Vou convidar de novo, ó. Vamos ver. Sim, até 4 pessoas podem participar da mesma live aqui pelo Instagram. Não sabia. A doutora Sulamita está lhe enviando as saudações. Vamos ver Obrigado, se tem Assunção. mais alguma mensagem, porque foram muitas pessoas que entraram ao mesmo tempo e eu me perco. Ó. Ah, ela está saudando eu, o doutor Rafael e a doutora Lúcia, que deve estar entrando. Vamos ver. Deixa eu avisar a Terezinha que a doutora Lúcia está com dificuldade. Só um minutinho, por favor, a toda a audiência e ao nosso palestrante, que eu vou ter que avisar aqui, só um pouquinho. Está com dificuldades de ingressar. Senão eu já faço a leitura do seu currículo e já começamos. E depois a doutora Lúcia ingressa na live. Ó, ela não está conseguindo participar. Tem algum probleminha ocorrendo que eu não sei qual é. Bom, eu vou agora achar então aqui de novo o currículo. Boa noite, a doutor Pedro Alfonsin, que eu acho que está entrando aqui. Vamos ver aqui. Bom, tá aqui. O doutor Rafael da Casa Maffini é professor de Direito Administrativo. Ó, elas estão colocando aqui. Ela já entrou sim, Terezinha, mas não consegue participar. Não sei por quê. Será que eu estou fazendo errado? Pede para a doutora Lúcia, por favor, a senhora pede para participar, porque eu lhe mando o convite e não está dando certo. Quem sabe a gente tenta dessa maneira. Pode ser? Vamos aguardar. Eu vou, de qualquer forma, convidá-la novamente. Vamos ver.
Isso que a doutora Lúcia é craque nas lives, ela participa bastante conosco. Tá, tem duas Lúcia Copite que eu posso copiar. Qual das duas eu convido? Vamos nessa aqui agora. Vamos ver. Se eu convidei, será que eu convidei a errada? Vamos ver. Ó, mas eu convidei a Lúcia errada, eu tô achando. E eu falo sozinha, então o Rafael não dá bola. Que vergonha. Vamos ver. Eu vou colocar o outro perfil. L. Kopitic. Aqui. Já enviei novamente. Vi agora que o doutor Rafael Lamacchia ingressou também na live. Muito bem-vindo ao nosso presidente. Aê! E aí, tudo bem, doutora Lúcia? Conseguimos. Duas Lúcia Copito que não existem. Pois é, né? Mas tinha uma com a sua foto e a outra é Eli Copite, que é um. Aí eu não consegui definir, ó. E Lúcia Copite, que é a Deve outra. ser do meu filho. Ah, pode ser. Tá dizendo ali, não consegue. Era isso que eu tava fazendo errado. Desculpa, doutora Lúcia. Perdão. Tudo bem. Boa noite, doutor Mazzini. Boa noite. Prazer em lhe ver aqui. Boa noite, minha querida presidente, a nossa entrevistadora de hoje, essa colega tão maravilhosa que se dispõe a ajudar o IARGS, nessa nova fase. Exatamente. Que cada vez está melhor. Bom, eu de pronto já passo a palavra, né? Para a doutora Lúcia começar, então, a apresentação. Então, eu vou continuar a ler o currículo brilhante do nosso colega, Dr. Rafael da Casa Maffini. Ele é advogado, associado do IARGS, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor adjunto de Direito Administrativo e Notarial do Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito da URGS, professor de Direito Administrativo no curso de especialização em Direito de Estado e professor permanente no programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da URGS, sócio-diretor do escritório Rossi Maffini, Milman e Grando, advogados, juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, em vaga destinada a advogados para os biênios 2016-2018, 2018-2020. Presidente da Comissão Especial de Infraestrutura, Parcerias Público-Privadas, Concessões, Licitações e Desestatização da OAB do Rio Grande do Sul. Muito prazer em saber que eu fui sua colega no Tribunal Regional Eleitoral. Verdade. Um excelente período. Me ensinou muitas coisas. É verdade. Espero que o senhor também tenha um bom mandato e consiga cada vez melhorar mais o nosso tribunal. Mas eu estou muito feliz em tê-lo aqui e quero aproveitar o momento para lhe convidar a participar como professor do nosso próximo curso, exatamente sobre a matéria que o senhor vai falar hoje. Mas aí nós queremos aprofundar mais, tá? O doutor Paulo está organizando junto comigo e vamos fazer esse curso já em abril. As inscrições estarão abertas e o curso deve se realizar nos primeiros dias de maio. Estamos apenas ajustando os calendários dos professores, que todos têm diversos afazeres. Nós temos que, já que essa gentileza é tão grande de nos obsequiarem com as suas aulas, nós temos que nos adaptar a esses horários. Mas em abril nós já estaremos lançando o curso e com as inscrições abertas. Uma boa noite a todos. Tenho certeza que essa live vai ser extremamente proveitosa. Boa noite. Certo. Muito obrigada, doutora Lúcia. Eu passo a palavra ao doutor Rafael, se tem alguma consideração, para depois poder, então,
retirar a doutora Lúcia da live. Não, agradeço muito as palavras da doutora Lúcia, é uma grande satisfação estar presente num evento com a sua participação e já quero de público aqui aceitar o convite que me foi endereçado, vai ser bastante satisfatório para mim poder participar desse projeto novamente. Perfeito. Que bom, muito obrigada. Obrigada, doutora Lúcia, pela sua participação. Lembrando que a doutora Lúcia é vice-presidente do Instituto, não sei se eu falei lá no início. Sim. Tá certo, então. Então, vou lhe dar um tchauzinho. Vou ver se eu ainda Tchau, sei boa noite. Retirar aqui. Não, aqui é só convidar para participar. Ah, não, é aqui em cima. Desculpem. Aqui, remover. Pronto. Acho que agora deu. Tá certo. Doutor Rafael, muito bem-vindo, então. Começamos novamente. E eu passo a palavra para o senhor falar, então, sobre a nova lei da improbidade administrativa. Muito obrigado, doutora Ana Amélia. É uma grande satisfação para mim, que sou associado do IARGS, poder participar de uma live sobre um tema tão relevante, tão importante como esse. O tema, né, e o título da minha conversa aqui, que não trato como aula, como palestra. Claro, é uma conversa. Uma provocação de ideias, né? Eu já coloco entre aspas a nova, entre aspas, lei de improbidade. E eu digo isso por quê? Porque nós temos uma situação inusitada. Nós temos uma lei, que é a Lei 14.230, de 25 de outubro de 21, que alterou praticamente toda a Lei 8429 de 2 de junho de 92. Então, eu até diria, eu não sei se é uma nova lei de improbidade, se é uma modificação da lei anterior, mas o fato é que realmente há mudanças impactantes num tema que é um tema muito importante. Né? Por que ele é importante? Vamos começar com uma premissa, vamos dizer assim, óbvia. Né? Improbidade está diretamente relacionada com o combate à corrupção. Existe um sistema jurídico de combate à corrupção e a corrupção é um mal que deve ser expungido na máxima medida do possível. Só para você ter uma ideia econômica do que significa corrupção, estima-se, obviamente esses dados são subnotificados, porque ninguém declara corrupção no imposto de renda, que há o desvio de 1,5 a 2,5 do PIB nacional em corrupção. Então, imagine o produto interno bruto internacional brasileiro corroído em 1,5 a 2,5% em corrupção. Imaginemos o que significa isso em escola, em hospital, em conquistas sociais que poderiam ser usufruídas pela sociedade. Então, é um assunto importante, tem estatura constitucional, de modo que nós temos que talvez compreender propriamente o que eu chamaria de propósitos da Lei 14.230. E aí, obviamente, cada um de nós pode a ela endereçar as suas mais variadas percepções. Né? Há quem diga que é a racionalização do sistema, há quem diga que há uma flexibilização intencional visando a impunidade, mas, de qualquer sorte, sem adjetivar esse movimento legislativo, tenho para mim que ela é uma notória manifestação de reação legislativa, de um ativismo congressual. Explico. Por que eu chamo de reação legislativa? Em vários tópicos alterados pela Lei 14.230, o que aconteceu foi uma alteração legislativa para combater interpretações jurisprudenciais sobre a matéria. Ou seja, diferentemente do que aconteceu, para quem gosta de processo, na Lei Nova do Mandado de Segurança, que é de 2009. O que aconteceu na Lei Nova do Mandado de Segurança de 2009? Se consolidou na Lei Nova a jurisprudência havida desde 51 da Lei 1533. Então, o que se fez? Pegou-se a Lei Velha, da década de 50, adaptaram-se às normas da Lei Velha questões jurisprudencialmente consolidadas nos tribunais superiores e virou a Lei Nova. Aqui nós temos um movimento contraposto a isso. Nós temos a Lei de 92, nós temos toda uma jurisprudência que sobre ela se produziu e agora o legislador vem e diz: tal coisa não é assim que eu quero que esteja previsto na legislação. Tal manifestação jurisprudencial não é de acordo com o que o legislador agora entende como adequado. Razão pela qual, e eu gostaria de deixar isso bem claro,
Nós testaremos, neste momento, com base na Lei 14.230, muito da atenção à vida entre o controle de constitucionalidade, que é promovido de modo concentrado ou de modo difuso, tá? No sistema brasileiro, e aquilo que é a liberdade de conformação do legislador. Faço um brevíssimo parênteses. Numa Constituição de 250 artigos, que tem regra de petróleo a futebol que nem a nossa, a analítica como tal, se propicia que o judiciário, ao exercer o controle de constitucionalidade, exerça um controle, por vezes, de modo a desprezar as opções legislativas. Claro que as opções legislativas deverão ser controladas, escrutinadas, anuladas, toda vez que formal ou materialmente violarem a Constituição Federal. Todavia, naquelas ocasiões em que não há violação de normas constitucionais nas suas perspectivas formal e material, o legislador tem autonomia para exercer a chamada liberdade de conformação do legislador. E eu dou um exemplo de ontem, de anteontem, para ser mais preciso, aliás, da sexta-feira passada, um exemplo que eu gostaria de lembrá-los. A lei de 92 previra a legitimação ativa, vamos dizer assim, tanto do Ministério Público quanto da advocacia pública, da pessoa jurídica interessada por meio da advocacia pública. E a opção do legislador de 2021 foi restringir ao MP. Essa foi a opção do legislador. E aí, há dias atrás, foi deferida ad referendo do plenário uma cautelar para anular, para suspender, no primeiro momento, a regra que restringira a legitimação ativa das ações de improbidade ao Ministério Público. Estou falando das cautelares deferidas nas ADIs 7042 e 7043. Então, assim, nós teremos agora um bom teste, doutora Ana Amélia, sobre o que é possível controlar no controle de constitucionalidade e o que não é possível controlar, e é espaço livre do legislador optar. E eu tenho um pouco de temor quando eu começo a ouvir argumentos contrários à novidade legislativa que nós estamos hoje analisando, fundamentados quase que exclusivamente em argumentos principiológicos, praticamente falando em dignidade da pessoa humana. Do tipo, mas isso viola o direito fundamental de combate à corrupção. Não, peraí, vamos devagar. Até porque nós não podemos, né, e com isso eu não estou nem concordando nem discordando das modificações, só que nós não podemos exercer um tipo de controle de constitucionalidade que é muito pernicioso, que é aquele acerca de uma Constituição que o controlador, que o judiciário acha que é, e não aquela que efetivamente seja a Constituição vigente no país. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Bom, mas de qualquer forma, eu me considero, vamos dizer assim, num momento muito inicial na nossa conversa para fazer considerações muito abrangentes. Eu estou aqui, na verdade, dona Ana Amélia, mais ou menos que nem eu gosto de fazer em aula, assim, em aula, eu não gosto muito de tecer considerações muito pessoais sobre as coisas. Eu penso assim que na graduação, especialmente na graduação, os alunos não estão ali para entender a minha opinião, eles estão ali para entender a matéria. Né? Então, claro, assim, o que eu vou fazer aqui é, nesse nosso bate-papo, indicar algumas novidades. Não serão todas, sim, mas algumas novidades. O princípio, para depois a gente aprofundar lá no curso que vai ter em abril, se Deus quiser. Boa propaganda do nosso curso. Bom, vamos lá. Primeira grande novidade. A lei, ela deixa de ser uma lei que trata só da improbidade administrativa e passa a ser a lei que cria um sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa. Alguém dirá, é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Tanto é que a lei aqui, ela faz uma série de bate-bolas com a lei anticorrupção, já que ela está diante de um sistema, já que ela cria um sistema. Ao dizer, por exemplo, que é vedado bis in idem. E aqui o curioso, lá no artigo 29 da lei anticorrupção, lá está reconhecida a possibilidade do bis in idem, quando diz
esta lei anticorrupção não inibe a lei de improbidade. E agora a lei de improbidade, a lei nova, diz inibe. Que não pode. Que não pode. É. Então, Sim. por isso a ideia de um sistema. E mais, doutora Nélia, um sistema que, e observem, vamos dizer assim, o quanto isso é importante. Um sistema sujeito aos princípios do direito administrativo sancionador. Tá? Bom, isto, colegas, doutora Amélia, isto vai render um pano para manga bárbaro. Tá? Por quê? Até a existência, até o surgimento da lei nova de improbidade, da lei 14.230, era relativamente simpático aos tribunais superiores o argumento de que o poder sancionatório do Estado era uno, ainda que em esferas de responsabilidade diferente, e sendo o poder sancionatório do Estado uno, não haveria razões para que houvesse uma principiologia sancionatória, uma principiologia jurídica aplicável a um tipo de sanção e não ser aplicado esse mesmo grupo de princípios a outros tipos de sanção. Então, tem uma série de decisões judiciais, uma série de manifestações doutrinárias dizendo o direito administrativo sancionador é uma forma de aplicar a ele, aos sancionamentos administrativos, e aqui abre-se uma discussão teórica importante, se isso vale só para as sanções aplicadas pela própria administração ou também vale para as sanções aplicadas judicialmente, como é o caso da improbidade, mas que não haveria motivos para que não houvesse a aplicação dos mesmos princípios. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que é utilizado para proteger o cidadão contra punições exacerbadas no ambiente penal, haverão de ser utilizadas no ambiente administrativo. E aí, colegas, observem, aplicação, só para pegar alguns exemplos, artigo 5º, inciso 37, proibição de juízo de exceção. Inciso 39, legalidade, aquele negócio, né? Nullum crime sine lege, prévia, escrita, estrita e certa, ou seja, a necessidade de delimitação da tipificação bem exata, certinho, né? Bem certinho. Quadradinho punitivo. Sim. Individualização de pena. Eu tenho aqui no escritório uma ação de improbidade com 96 réus, 158 fatos. E o nome de alguns deles não aparece senão no preâmbulo da inicial. E aí o cara vai fazer a defesa sobre aquilo que o cara acha que é a acusação. Então, assim, além do que, a retroatividade da lei penal mais benigna que se refere o artigo 5º, inciso 40. Então, dona Ana Amélia, assim, eu estou estimando, isso é exercício de adivinhação, sim, que este assunto deverá ser, tomara que rapidamente, testado pelos tribunais superiores. Por quê? Porque se não for rapidamente testado pelos tribunais superiores, o que vai acontecer é aquela incerteza típica da coexistência de decisões em diversos sentidos, dos mais diferentes sentidos, e isso não é bom, vamos dizer assim, que nós tenhamos essa insegurança. Bom, a segunda grande novidade, e eu poderia, vamos dizer assim, ficar horas, né, no nosso curso lá, doutora Ana Amélia, talvez eu faça algo parecido com isso. Mas sim, uma primeira manifestação do que eu chamei antes de ativismo congressual ou reação legislativa consiste no fato de que a lei agora claramente exige o dolo específico para todos os tipos de improbidade. Vamos lá. Mas o que significa isso em português bem claro? Duas coisas. Duas coisas. Tá? Isso significa duas coisas. Primeiro, espancado do ordenamento jurídico o tipo de improbidade culposo a que se referia antigamente o artigo 10. Primeiro. E segundo, o dolo genérico que era, de alguma sorte, reconhecida como viável para fins de capitulação subjetiva da infração, não mais permitido na lei. Olha só o que diz a lei.
considera, eu estou lendo o artigo 1º para o 2º, Sim, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 9º, 10 ou 11, não bastando a voluntariedade do agente. Ou seja, agora, para condenar alguém por improbidade que viola os princípios, tem que provar a deliberada intenção de violar princípios. Agora, para condenar alguém por improbidade que lesa ao erário, tem que comprovar a deliberada intenção de lesar o erário. Agora, para condenar alguém por enriquecimento ilícito, tem que se fazer a prova cabal de que houve a deliberada intenção de lesar ou de enriquecer-se ilicitamente. Colegas, o que isso significa? Eu até diria assim, a história é pendular, né? Isso é um exagero. Se for assim, nunca mais haverá... Vai haver uma condenação, pois é. Todavia, doutora Ana Amélia, um exagero costuma responder a outro. Um exagero costuma responder a outro. É verdade. E o exagero anterior era o contrário. Era quase que uma presunção de culpabilidade. Sim, qualquer coisa podia ser uma improbidade. Era quase uma presunção de culpabilidade em razão do que se dizia ser a gravidade do fato. Então, talvez, num próximo momento da história, encontremos, né, se houve um exagero no passado, talvez a legislação agora tenha trazido um exagero no sentido oposto. A história, como pendular que é, tende a se consolidar numa posição intermediária que me parece ser necessária. Então, assim, essa novidade é uma novidade realmente muito importante. Bom, passo para os tipos de improbidade. E aqui uma outra grande novidade. O dolo exigido em todos os casos, não se cogita mais improbidade culposa. Aliás, doutora Ana Amélia, eu sempre achei improbidade culposa um troço meio como subir para baixo. Exato, é uma coisa difícil de... Não dá mesmo. Convenhamos, improbidade sempre foi um conceito relacionado com desonestidade. Né? Sim. Como é que eu vou fazer uma desonestidade culposa? E o que mais me chamava a atenção, doutora Ana Amélia, é que todas as vezes que eu lia algum texto de algum doutrinador importante sustentando a constitucionalidade, a possibilidade de responsabilização por improbidade culposa, eu lia e eu enxergava não culpa ali. Eu enxergava dolo eventual. Claro, do tipo, o prefeito que assinou sem ler. Porra, mas isso não é culpa. Não, Isso não é um é exemplo culpa. clássico. Eu não vou usar aquela forma que a gente usa na faculdade de explicar a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, porque usa palavrão, né? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas o prefeito que assina sem ler um troço que gera um prejuízo ao erário, isso não é culpa. Isso é dolo eventual. Bom, mas de qualquer sorte, acabou a possibilidade da improbidade culposa e passou a se exigir, repito, o dolo específico. E aí tem uma série de regras que consolidam isso, do tipo, pela mera interpretação errada não há improbidade. Ou a mera utilização de uma certa política pública não gera improbidade. Sim. E isso é para consolidar essa lógica no tocante à imputação subjetiva que nós temos a referida à legislação nova. E temos aqui uma pergunta só, doutor Rafael. Eu não sei se o senhor quer que eu leia agora. Não, vamos ver, da Denise, minha aluna lá na URGS. Isso, professor, a Lei 14.230 de 21 trouxe a importante alteração que não é mais possível a execução provisória de sanções na ação de improbidade. O que acontece com as execuções provisórias que estão em curso? Denise, isso é uma coisa que eu vou falar daqui um pouquinho. Isso é norma processual de aplicação imediata. Derrubem todas as execuções provisórias. Ela completa aqui, tendo em vista a aplicação dos princípios do direito administrativo sancionador. Esquece isso. Denise, não precisa chegar tanto. Denise, não precisa chegar tanto. Isso é norma processual. Está dito na lei. A execução das penas decorrentes de improbidade hoje só podem acontecer pós-trânsito em julgado. Só tem uma exceção que é em benefício ao réu, que é a questão da suspensão de direitos políticos, que é desde a condenação por órgão colegiado. Qual é a lógica disso? É que é desde esse momento que ele é inelegível. Então ele já está suportando os efeitos da condenação por suspensão de direitos políticos, nesse momento. Agora, Denise, se tu quiser usar como argumento, vamos chamar assim, complementar o direito administrativo sancionador, os princípios do direito sancionador, fique à vontade. Mas isso se resolve com um argumento mais singelo, que é de aplicação imediata das normas processuais. Bom, mas ainda nos tipos... Seguindo. Ainda nos tipos. Tem uma outra grande novidade.
Os artigos 9º, enriquecimento ilícito, 10º, lesão ao erário, continuam tendo uma enumeração exemplificativa. Tais como... Bom, já o artigo 11, que é o que fala de violação aos princípios, que sempre foi chamado como soldado de reserva, né? O Marino Pasolini Filho falava, né? Esse é o soldado de reserva. É aquela figura da improbidade não patrimonial, né? Uma coisa... Estou vendo aqui o professor Marcos Salomão entrando. Uma coisa é eu ser examinador do concurso. Uma coisa é eu ser examinador do concurso e o Salomão me subornar para eu dar a prova para ele. Bom, aí eu tive locupletamento. Outra coisa é eu subvalorizar algo da administração pública para gerar um prejuízo. Isso é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, eu frustrar o caráter competitivo na amizade. O Salomão é meu faixa, que eu dou a prova para ele. É uma improbidade igual. É uma improbidade igual. Mas observe, não tem cunho patrimonial. Eu não locupletei. Então, é para isso que serviu o artigo 11. Só que, pessoal, lembrem daquele problema do principiachismo. A quantidade de pessoas condenadas por conta do que o judiciário achava ser o princípio tal em matéria de improbidade era uma enormidade. Então, eu não sei se os senhores sabem disso. Eu acompanhei a tramitação desse projeto de lei quase que diariamente. Chegaram a tentar derrubar o artigo 11. A versão que foi para o Senado, na segunda etapa de apreciação do Senado, derrubava o artigo 11. E aí houve, na minha opinião, uma adequada reação a isso, mas uma solução intermediária com a qual eu simpatizo. Para quê? Para evitar o principiachismo, o que seria, qual foi a solução da lei? Manter o tipo do artigo 11, todavia tornar a enumeração taxativa. São só estes casos. Não dá margem para dúvida. Que caracterizam a improbidade? Estes e só estes. E, aliás, temos uma novidade. Aí sim, eu vou me referir ao direito administrativo sancionador, que antes foi provocado pela Denise, foi isso objeto de pergunta da Denise. Alguns dos incisos revogados. E alguns dos incisos, os dois principais, o inciso 1 e o inciso 2, foram revogados. Ah, mas o que fazer com aqueles processos? Bom, eu já vou falar disso daqui um pouquinho. Mas para mim é de uma clareza solar. Sim. Vou aproveitar só para dar as boas-vindas e um oizinho à doutora Melissa Teles Baruf, que está entrando aqui conosco, é o doutor Paulo Torelli. Tudo bem, doutor Paulo? Bem-vindo. Obrigada pela presença. Eu só não tinha saudade porque eu não tinha visto, doutora Amélia, porque eu estou sem óculos. Daí, sem óculos, eu não consigo ler direito essas letrinhas aqui. Foi a primeira coisa que eu tive que me entregar nas lives. A vaidade de fazer de lente de contato não deu certo para mim. Então, eu estou sempre de óculos, senão não enxergo. É horrível. Eu vou aproveitar só mais uma coisinha. Terezinha, meu computador deu tilt total. Tô sem o WhatsApp, então a gente se fala só por aqui. Qualquer coisa, tu me escreve, por favor. Desculpa, doutor. Pode continuar. Bom, vamos lá. Tem uma série de novidades quanto à tipificação, uma série de novidades que eu não vou aqui aprofundar, porque eu vou passar para um terceiro ponto da nossa conversa, que são as penas, as sanções. E a primeira observação que eu faço a respeito das sanções é que, diferentemente do discurso de que essa lei veio a melhorar, flexibilizar a situação em todos os casos, não, tem algumas coisas que eu gostaria de destacar a vocês. Vamos lá. Sobre penas. Primeiro, houve o aumento da pena de suspensão de direitos políticos no caso do artigo 9º e no caso do artigo 10º. Então, um aumento das penas. Um aumento dos prazos de proibição de contratar nos 3 tipos. Do artigo 9º, 10º e 11. Bom, mas algumas mudanças houve. Por exemplo, a perda da função pública e a suspensão de direitos políticos foram suprimidas no caso do artigo 11. Então, alguém condenado por violar os princípios da administração pública, naquelas hipóteses taxativamente indicadas no artigo 11, esse cara não perde a função pública, esse cara não tem os seus direitos políticos suspensos.
E mais, também houve uma mudança relacionada com a multa civil. Tá? Por quê? A partir da lei nova, a multa civil é o valor equivalente ao do prejuízo, equivalente à da lesão ao erário. Tá? Até isso a gente está extraindo, vamos dizer assim, do que dispõe o seu artigo 12. O seu artigo 12. Tá? Então, ó, multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, no caso do artigo 9º. Multa civil equivalente ao dano, no caso do artigo 10º. Tá? Multa civil de até 24 vezes, antes era 100, né? No caso do artigo 11, da remuneração do agente. Só que, para que haja a possibilidade de duplicá-la, tem que o juízo que condena fazer valer um ônus argumentativo de explicar uma situação econômica do réu, a gravidade do fato, a reprovabilidade. Ou seja, hoje o normal é que a multa seja só o valor do prejuízo, só o valor, diferentemente daqueles fatores de multiplicação que antes existiam. E outra, a lei claramente passou a dizer o seguinte, olha... Né? As penas ficaram mais brandas, é isso? Não, vamos lá. Algumas é. aumentaram. Proibição de contratar aumentou. Suspensão de direitos políticos, quando aplicada, no artigo 9º e 10º, aumentou. Mas outras foram realmente minoradas, reduzidas, como o caso da multa civil. Bom, outra coisa. Caso clássico de reação legislativa, indo contra a jurisprudência do STJ. O sujeito vai perder a função pública quando isso for aplicável, só no caso do artigo 9º e do artigo 10º, a função pública que ocupava quando praticou o ato de improbidade. Então, se o cara, quando praticou o ato de improbidade, era, sei lá, oficial do Exército, e hoje ele é juiz de direito, ele, como regra, vai perder a função de oficial do Exército. Ah, mas peraí, ele não exerce mais. Pois é, diz a lei agora, só excepcionalmente é que a perda da função pública vai se projetar, vamos dizer assim, para o cargo atual. O que antes era considerada a regra, segundo a jurisprudência do STJ, agora passou a ser a exceção à regra. Tá? Bom, outra coisa. Além da execução só após o trânsito em julgado, de todas as penas, agora, eu gostaria de salientar que a lei passou a ter uma expressa preocupação, com a preservação da pessoa jurídica. Então, a proibição de contratar... Bom, pegue-se assim, tá? O que a lei passou a dizer? Olha, a proibição de contratar numa empresa que tem como vocação contratar com o poder público significa só pena de morte. Então, na hora de aplicar a lei deixa claro, na hora de aplicar as penas, tem que se praticar de algum modo, tem de se atentar para essa premissa de preservação da empresa. E mais, nós temos uma novidadezinha importante aqui. A questão de independência de instâncias é flexibilizada. Aliás, o próprio STF vem flexibilizando esse conceito para dizer o seguinte, olha só que coisa interessante. Além de dizer, no artigo 21, parágrafo 3º, que aliás era óbvio, que a absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria se aproveita a improbidade, o artigo 21, parágrafo 4º diz, se aproveitam todas as causas de absolvição do artigo 386 do CPP. Isso é uma novidade importante. É verdade. Isso é uma novidade importante. Ou seja, até alguém vai dizer, houve aqui uma contradição. Ou contradição foi de propósito. O artigo 21, parágrafo 3º diz, se aproveita a absolvição penal na ação de improbidade nos casos de absolvição por inexistência do fato ou negativa expressa de autoria. O parágrafo 4º diz, e se aproveita a comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no 386. Olha que coisa interessante. É verdade. Coisa interessante. E aí, o que já estão discutindo? O que eu já estou ouvindo falar? Mas e aquele caso da rejeição da denúncia, não aproveita também? Tecnicamente não se trata de uma absolvição do 386. Tecnicamente. Ou pode não se tratar em alguns casos. Sim. Bom, vamos lá. Quarto item, questão processual. Antes do senhor começar, só uma boa noite aqui.
para a doutora Gisele Cabral, que está ingressando aqui conosco, a doutora Lúcia Líbia Suzana da Silva, que está entrando também, a doutora Bruna Razeira. Bem-vindos todos. Doutor Saulo também, estou vendo agora. Doutor Saulo está entrando agora. Uma agora. satisfação reencontrá-los, ainda que remotamente. Doutora Lívia está colocando, professor Maffini é uma das grandes referências do direito administrativo. Parabéns. Lívia, doutora Lívia, é um exagero, mas espalha. É um exagero, mas espalha que me serve. Isso mesmo. Né? Bom, questões processuais. Tá? Primeiro, a legitimidade só do MP, dando à lei, inclusive, um prazo de 1 ano para que o MP se pronuncie naquelas ações que anteriormente haviam sido propostas pela pessoa jurídica interessada, mas isso, eu repito, pela ADI, pela medida cautelar que está pendente de referendo do Pleno do Supremo, nas ADIs 7042 e 7043, está isso suspenso. Aliás, como se não bastasse já a lambança toda, né? A lambança toda que a lei criou, né, para nós entendermos a matéria, ainda o Supremo, dando essas cautelares, acaba tornando mais complexa ainda a tarefa de compreender. Dá para compreender, mas é um pouco mais complicado. Sim, temos uma perguntinha aqui, doutor Pedro Simon. Além do problema de independência de instância, não há uma confusão aqui de standards de provas? Uma indevida equiparação entre o standard de prova penal e da improbidade? Doutor Pedro, espetacular pergunta, mas eu faria 2 considerações sobre ela. A primeira delas é que o direito brasileiro deve rever o conceito de independência de instâncias. Para começo de conversa. Está mal alinhado esse troço. E o próprio Supremo já começou a fazê-lo. Já tem decisões em que ele aproveita a absolvição penal, tá? É um caso clássico, conhecido, para arquivar uma ação de improbidade, e já tem casos de acordo de leniência que determinaram, vamos dizer assim, efeitos em ações de improbidade. Então, as independências de instâncias, elas estão em xeque. Seja uma instância administrativa com outra penal, seja uma instância sancionatória administrativa com outra sanção administrativa. Aliás, se vocês conversarem com um alemão ou com um português, os caras não vão entender como é que o mesmo fato gera 2 responsabilidades. Quando eu digo que nós temos que repensar a independência de instâncias, um pouco da crítica que eu faço é o que há 50 anos o direito brasileiro vem dizendo. Em alguns países, esses que eu citei e outros, o que o direito faz é gradar inclusive a natureza da sanção a partir da gravidade do fato. Mas não esse troço do cara ficar 5, 6 vezes sujeito. Civil, penal, administrativo, no Tribunal de Contas, no Tribunal Eleitoral, no STJ. O cara fica responsabilizado em meia dúzia de circunstâncias. Então, isso torna menos racional o sistema. Então vamos lá, Pedro. O próprio Supremo já está repensando a independência de instâncias. E como se não bastasse isso, ainda que nós entendêssemos como absoluta ou totalmente independentes as instâncias, eu uso justamente a questão do módulo probatório, ou seja, estándares probatórios. Por quê? Porque, na verdade, Pedro, o que acontece é o seguinte. A regra pela qual a absolvição penal aproveita aos processos de outra natureza, sobretudo naqueles 2 casos iniciais, de inexistência do fato negativa de autoria, o que a lei agora estendeu para os demais fundamentos absolutórios do 386 do CPP, esse argumento ele só se sustenta a partir da premissa de que o grau de prova produzida, o princípio da verdade material encontrado no processo penal, justificam a argumentação de que se lá no processo penal se disse inocorrente o fato, inocorrente razões para a sanção penal, cá na ação de improbidade com mais razão ainda. Eu nem estou dizendo que eu concordo com isso, só estou dizendo que essa seria uma lógica a ser utilizada. E aí, eu faço uma especial referência à questão da indisponibilidade dos bens, que talvez tenha sido o instrumento de maior injustiça que a lei da improbidade, nos seus 30 anos anteriores a 14.230, tenha cometido. Primeiro que se pressupunha solidariedade. E aqui a lei agora passa a dizer, é proibida a solidariedade. Condene cada um pelo seu fato, pela sua contribuição.
Não dá mais para presumir solidariedade. E ao se presumir solidariedade, os senhores sabem o que acontecia? Olha só. Não, eu não sei. A Ana Amélia, a Lúcia e a Sulamita, com perdão da falta de, assim, senhorio, nós 4 éramos réus numa ação de improbidade, cujo valor que nós 4, em conjunto, havíamos supostamente desviado, seria de R$1 milhão. Os senhores sabem qual era o valor da ordem de indisponibilidade que o judiciário costumava deferir nesses casos? R$16 milhões. Como é que o prejuízo de R$1 milhão virava bloqueio de R$16 milhões? Explico. Se dizia, o valor do prejuízo é de R$1 milhão. O Rafael, além de ter que devolver R$1 milhão, terá de pagar mais 3 milhões de multa. Sim. Como era solidário e cada réu era solidário, virava 4 milhões para cada um dos réus. E aí o bloqueio ordenado era de 16 milhões. E o judiciário anuía com esse tipo de pedido que o Ministério Público fazia. Daí porque eu digo, exageros de uma lei defensiva podem estar respondendo a exageros acusatórios. O que a lei passou a dizer? Se o prejuízo é de R$1 milhão, o bloqueio é de R$1 milhão. Ponto. Ah, mas solidariedade? Não. Ah, mas e multa? Não. O bloqueio é só para reparação, que aliás é o que diz o 37, parágrafo 4º. Sim. O 37, parágrafo 4º da Constituição não fala em bloqueio, em disponibilidade dos bens para multa. Fala para o ressarcimento. Claro. Então, observem, senhores, eu tenho um processo em que entre os 15 réus envolvidos tem R$300 milhões bloqueados para um prejuízo suposto de 12 milhões. Então, 12 milhões de prejuízo suposto virou bloqueio de 300 milhões. Isso não tem sentido, senhores. Não. E era o que a lei antes permitia que se interpretasse. Agora a lei veio e respondeu. Isso não pode mais. Isso não pode Acabou. mais. Pois. Vamos só dar as boas-vindas à doutora Ana Lúcia Piccoli e à doutora Karin Rodrigues. Bem-vindas. Que honra tê-las aqui. É. Doutora Maiage, lá de Passo Fundo, também, uma satisfação encontrá-la Boa noite, aqui. doutora. Tá dizendo que era um absurdo ela. Tô vendo um pessoal de Santa Maria também, que muito me orgulha aqui. Bem-vindos É um prazer a tê-los. todos. O penúltimo assunto que eu quero propor a vocês é a questão da prescrição. Tá? Eu nem vou falar da prescrição retroativa, depois a gente fala disso, tá? Esse é o assunto 6, tá? Qual é o assunto 5? Como é que passa a ser a prescrição? Antes nós tínhamos um arranjo na lei que era bastante, eu diria, sofisticado, dependia do vínculo, dependia de um monte de coisa. Tá? Agora passou a ser o seguinte, tá? E agora, eu diria... confesso que eu não tenho um juízo formado, vejo o Dr. Harold aqui também, um dos mais brilhantes representantes do Ministério Público Federal e que atua nessa matéria, né? Nessa matéria. Então, se eu tiver vontade, Dr. Harold aqui para discordar, né? A dialética aqui é sempre muito proveitosa à ciência. Mas, sobre a prescrição, como é que é a sistemática? Né? Passou a se estabelecer o seguinte. Primeiro, um prazo que não depende do vínculo da pessoa que exerce funções ao praticar atos de improbidade administrativa. Eu digo que independe do vínculo, até porque isso gerava uma confusão que o STJ tentou resolver, mas gerando insegurança sobre qual o prazo prescricional para terceiros, né? Porque também terceiros são sujeitos à responsabilização por improbidade. E aí, o que a lei passou a dispor? Bom, mais simples. O prazo prescricional é de 8 anos, tá? A contar do fato, não é mais do conhecimento, não se aproveita mais a legislação penal. Então, a contar do fato e ser continuado o tipo de infração permanente da sua cessação. Aí eu até diria 8 anos a contar do fato ou da sua cessação, me parece que não menoscaba a pretensão sancionatória. Eu acho que aqui está... Bom, o que realmente gera perplexidades são as figuras de, vamos dizer assim, interrupção da prescrição. Tá? As interrupções da prescrição. Por quê? A lógica da lei,
com ela não estou concordando ou dela discordando, Sim. é de que, uma vez proposta a ação, o que deve ser feito dentro dos 8 anos da prescrição inicialmente fixada, nós teremos marcos interruptivos. Tá? E quais são estes marcos interruptivos? Estes marcos interruptivos seriam o ajuizamento da ação de improbidade. Então, o fato aconteceu, começa a contar a ampulheta lá, o reloginho, 8 anos tem que estar proposta a ação, interrompida a prescrição. Segundo, publicação da sentença condenatória. Terceira, publicação da decisão do tribunal que confirma a sentença condenatória ou reforma a sentença absolutória, sentença de improcedência. 4, decisão do STJ que confirma acórdão condenatório ou reforma a decisão de improcedência. E 5, o mesmo valendo para o Supremo. E a lei previu que, uma vez interrompido o prazo prescricional, nós teríamos a prescrição contada, a partir dali, por metade. O que isso na prática significa dizer? Da ocorrência do fato ou a cessação dos seus efeitos até a propositura da ação tem que ter 8 anos no máximo, senão está prescrita a ação. Sim. Proposta a ação, se não houver sentença condenatória em 4 anos, está prescrita. Se for de improcedência, olha só, inusitado, entre a propositura da ação e a decisão de tribunal que reforma a sentença absolutória, tem que ter no máximo 4. Sim. E o mesmo valendo para as demais instâncias. E aí, eu diria, me parece que este prazo, a prescrição intercorrente, a própria lei fala, o reconhecimento da prescrição intercorrente, este prazo que o legislador assegurou, né, se isso é constitucional ou não, é um outro debate, aquilo que eu falei, aquele debate entre o conflito teórico entre os limites do controle de constitucionalidade e o espaço de livre conformação do legislador, mas o fato é que, se considerada essa alteração constitucional, eu sei que o MPE tem manifestado a inconstitucionalidade de tal alteração, mas se considerada constitucional essa alteração, eu diria que me parece todo sensível o assunto prescrição intercorrente, até porque nós teríamos, de alguma sorte, de minimizar aquelas circunstâncias de, vamos dizer assim, criadoras do prazo de prescrição. Talvez os 4 anos tenham ficado curto demais, sobretudo no primeiro, no segundo lapso interruptivo. O que eu quero dizer com isso? Entre a sentença de primeiro grau e o acórdão, 4 anos, me parece que é bem, vamos dizer assim, me parece que é bem... exíguo. Não, entre a sentença do tribunal, e, e o STF, o STJ... e a decisão do tribunal, perdão, ou entre a decisão do tribunal e o acórdão do STJ, entre o acordo do STJ e o acordo do STF, 4 anos me parece adequado. Agora, tenho dúvida se esse prazo é um prazo racional entre a propositura e a sentença. Eu tenho defendido esse prazo porque é o que é a opção. Sim, é o que diz a lei. É a opção que a lei adotou. Sim. Mas eu, como cidadão, eu me permito perguntar, né, se esse prazo teria sido curto mesmo. restrito. Eu só lembro, aproveitando o comentário. E nós temos também uma dúvida aqui. Deixa eu só fazer, desculpa, assim, aproveitando o comentário da doutora Lilian Reolon, que me honra aqui. É ela que colocou aqui. Só para lembrar que eu estou aqui, né? Estou aqui falando de prescrição, mas lembrando que o próprio Supremo já consolidou a orientação de que a prescrição, obviamente, não se aplica ao a pretensão de ressarcimento. E até uma curiosidade, a pretensão de ressarcimento era imprescritível, segundo o Supremo, nos atos dolosos de improbidade, que agora são todos eles. Agora só tem ato doloso de improbidade. Então, o ressarcimento seria imprescritível. E eu finalizo, doutora Ana Amélia, fazendo uma pergunta, né, que é uma pergunta
Ela não é de $1 milhão, que nem aquela expressão norte-americana, ela é de $1 bilhão, ou de euros, se quiser, de libras, se quiser. Esta lei se aplica aos fatos e aos processos que já haviam acontecido ou se instaurado antes de 25 de outubro de 2021. Bom, para talvez estragar um pouquinho do suspense, o suspense seria melhor se ficasse cada juiz julgando de uma forma, Pois é, cada um diz o que quer. julgando de uma forma. Eu lembro que alguns dias atrás, para ser mais preciso, sexta-feira foi formada a maioria, o 6º voto, no plenário virtual do Supremo. Sexta-feira agora, último, não estou falando de 2015, estou falando agora. Não, agora 2022, sim. Não, sexta-feira passada. Foi dado o 6º voto no plenário virtual do Supremo, a propósito do tema 1199, em que o Supremo vai discutir eventual retroatividade ou irretroatividade dessa lei em relação à necessidade do dolo e em relação à prescrição, sobretudo a prescrição intercorrente, a geral e a intercorrente. Bom, a Denise está perguntando se é 1099 ou 1199. 1199. É o tema 1199. Perfeito. Bom, e o Augusto Aras, ele tem parecer, eu até estou à procura deste parecer, mas o Procurador-Geral da República tem parecer, sobre o qual eu não formei ainda juízo de valor, sugerindo a suspensão de todos os processos que tratam disso até que o Supremo delibere sobre a matéria. Buenas. A Terezinha aqui está dizendo que nós temos 5 minutos. 5 minutos. Tá bom, Terezinha, já estou acabando aqui. A gente pode passar um pouquinho, não tem problema. Não, mas eu não vou precisar, até agradeço. Anteriormente as lives caíam, doutor Rafael, era um horror, a gente não, ficava eu nervosa. Agora não temos mais esse problema. Já estou aqui me aproximando das minhas conclusões. Tá. Eu diria assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, especialmente os que virão do Supremo. Mas, por exemplo, eu não tenho muita dúvida de que as normas de natureza processual são aplicadas de imediato. Sim. E eu incluo, dentre as normas de natureza processual, o conceito de prescrição intercorrente. Embora eu já tenha ouvido gente sustentando o seguinte: esta lógica faz com que se aplique a prescrição intercorrente, sim, imediatamente, mas os marcos interruptivos seriam só os acontecidos posteriormente à lei. O que talvez seja uma forma intermediária, nem tudo nem nada. Do tipo, sim, nem tão pouco, nem aplica aos processos anteriores, a prescrição intercorrente, mas só para os fatos interruptivos doravante acontecidos. Não estou nem dizendo que eu concordo com isso. Isso é algo que eu já li. Mas, em princípio, norma de prescrição intercorrente é norma processual, aplicação imediata, como também são aquelas outras relacionadas com efeitos da sentença, efeitos da limites ou requisitos da inicial, questão de indisponibilidade de bens. Eu não consigo concordar com decisões e manifestações do Ministério Público que dizem: não, mas a decretação da indisponibilidade foi exarada antes da lei. Senhores, esse é um típico caso que a matéria é cognoscível a qualquer tempo diante de mudança de norma processual. É a minha opinião, pelo menos. Já as normas de direito material, a rigor, não retroagiriam. Vírgula. A menos que se conclua aplicável os princípios do direito sancionador para os efeitos de aplicar o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, pelo qual a norma penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E aí, tem algumas coisas que não vão beneficiar o réu no tocante à tipificação, no tocante à sanção. Suspensão de direitos políticos, não. Porque agora agravou, aumentou o prazo. Mas tem outras questões, na minha opinião, relacionadas com tipificação, culpabilidade, que sim mereceriam aplicação. Então, assim, se eu fosse responder as perguntas que o ministro Alexandre de Moraes fez ao suscitar a repercussão geral do tema 1199, eu responderia sim para as duas prescrições ali, para as duas partes ali referidas. Mas tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui, ou que nos ouvirá a partir de amanhã no YouTube do IARTS, responderá não. Por isso que essa não é uma questão simples, não é uma questão muito singela. De modo que eu não quis propriamente fazer valer a minha opinião, até não me privei de externá-la em alguns casos. O que eu fiz foi tão somente tentar explicar as mudanças que estão por aí. Sendo que eu devo ter falado, doutora Ana Amélia, numas
30% das Sim. mudanças Só um feitas. pouquinho. É. Bom, mas como Era já isso. disse a doutora Lúcia e eu também, teremos o curso de Direito Administrativo do IARGS. Contamos com a presença de todos sobre a nova lei de improbidade administrativa. A Juliana está dizendo aqui sempre um show, professor Mafini, meu orientador na SMAF. Parabéns pela iniciativa ao IARGS. Muito obrigada. Isso eu consigo ver agora. Agora tem que ir maravilha. puxando assim para baixo todos. Lembrando, então, que as lives do IARGS estão sempre disponíveis, gravadas aqui no Instagram e também no canal do YouTube, convidando todos que participaram hoje para se inscreverem no canal do YouTube do IARGS. É só colocar IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, que vai aparecer pelo Google ou pelo YouTube. Convido a todos também que estão nos assistindo para lerem o artigo da doutora Andréa Visotto, que está postado hoje também no site do IARGS e no canal do YouTube. Não, no canal do YouTube, é no site e no blog o artigo, perdão. E que mais? Não vou conseguir dizer quantos seguidores nós já temos, mas o IARGS está cada vez crescendo mais nas redes sociais, está se atualizando, está cada vez mais moderno. É um instituto já com mais de 90 anos, é o que precedeu a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Então, para todo mundo conhecer esse instituto que é tão bom e traz sempre a cultura jurídica e o saber jurídico para todos nós. Doutor Rafael, eu lhe disse lá no início que eu tinha uma coisa para lhe falar, é uma bobagem. De todos os seus ensinamentos, sabe que eu me lembro até hoje, o senhor contando na aula, quando o senhor pensou que seu escritório tinha caído. Deu probleminha no Trade Center, não foi isso? Essa deixa só para o pessoal... para entenderem. Eu estava dando aula no dia 11 de setembro de 2001, quando eu saio da aula, e estava todo mundo oriçado. Enfim, eu perguntei para o porteiro do curso o que aconteceu. E ele disse assim, caiu o Trade Center. E eu, na época, tinha escritório num prédio aqui em Porto Alegre chamado Edel Trade Center. Aí eu disse para ele, meu Deus, eu tenho escritório lá. E aí ele se atrapalhou e disse, o senhor tinha escritório lá? Achando que eu tinha escritório em Nova York. Aí que eu fui, né, descobrir que dou risada disso. Que não agora, era aqui, enfim, né? Foi uma tragédia que todos nós... Foi horrível. Não, eu sei que é uma tragédia, mas o seu episódio dessa tragédia acabou sendo uma coisa que nos alegra, nos diverte um pouquinho. Muito obrigada, doutor Rafael, pela sua participação, pela sua presença. Já fica aqui o convite para uma próxima live e também para as suas aulas ministradas no curso que está por vir por aí. Maravilha. Muito obrigada, tá? Vamos desligar então. Maravilha. Desejando uma boa noite a todos. Terça que vem é carnaval, então temos live na próxima quinta, agora da semana que vem, dia 3. Tá bem? Tchau, tchau então, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.